Olá, como é que vocês estão? Eu sou a Natália, pra quem é novo por aqui. Tenho alguns updates e quero mostrar coisas que eu ganhei de presente dos meus pais, que estavam viajando, queridos. E aí me trouxeram, simplesmente, um pacotão do meu chocolate preferido. Eu fiquei muito feliz. Trouxeram uma vela muito cheirosa, que eu não consigo mostrar pra vocês o cheiro, mas vocês têm que acreditar em mim, que é tipo... Nossa, é a vela mais cheirosa que eu já vi na minha vida. Eu acabei de mostrar minha unha, que tá horrível também. Amanhã eu tenho que fazer ela. E o meu perfume preferido, que é o Calvin Klein One, Eau de Toilette, que eu recentemente comecei a usar, eu gostei muito. Eu comecei a usar o que era da minha mãe. E eu ia mostrar que eu comprei uma bota, porque assim, ó, desde 2015 eu uso a mesma Doc Martens, que é essa aqui. Não sei se vocês dão pra ver, mas ela já tá, tipo, toda... Não sei como é que chama, já tá gasta, né? Já tá velhinha. E ela me durou, tipo, praticamente 10 anos e eu uso ela todos os invernos, o inverno inteiro, porque eu não tenho outra bota, nunca tive desde essa bota aqui. Tenho usado só ela e sempre que tá chovendo, sempre que tá muito frio, há 9 anos. Então... Doc Martens realmente é muito bom e eu comprei numa viagem, então por isso que valeu a pena. Tirei pra mostrar aqui. Ela já tá toda falhada aqui em cima também, mas tá aí, né, inteirinha. E daí eu comprei uma que é parecida da estilo Veg Shoes, só que ela tem esse zíper, né. Eu não sou muito fã do zíper, mas ela obviamente imita a estética da outra. Eu espero que ela seja pelo menos um pouco boa, tão boa quanto a outra, eu acho que não tem igual, né? Mas, enfim, vou experimentar, daí eu conto. Também comprei uma sandália da estilo Veg Shoes, porque daí eu tava com desconto da primeira compra. Então eu andei meio consumista, né, esse tá sendo o início de vídeo bem focado no consumo, né? Então vocês me desculpem, mas como nunca tem esse tipo de conteúdo nos meus vídeos... Eu já vou juntar tudo nessa parte aqui, porque eu andei comprando também umas coisinhas de papelaria e ainda não chegou tudo que eu comprei. Eu comprei uns caderninhos também. Mas, tipo assim, eu fiquei muito inspirada e comprei umas washi tapes. Só que eu comprei assim, não as de rolinho. As de rolinho eram maiores, né? Até uma das lojas me mandou isso aqui, que é muito fofinho. Eu acho que essas aqui são da Diadorim. Que é uma papelaria. Eu também comprei uns adesivos do Estúdio Ghibli, muito fofinhos. Tinha caído esse aqui, do Kiki's Delivery Service. E aí, de outra lojinha também da Shopee, que eu vou ficar devendo o nome porque eu realmente não me lembro agora. Comprei tipo uns adesivinhos assim de vários céus. Céus bonitinhos. E esses aqui que são tipo só umas bolinhas, sabe? Pra ver se eu me animo um pouco. Voltei com a pira de preencher meus caderninhos, né? Porque eu andei mostrando e o pessoal andou gostando muito. E eu tirei só uma bota, né? Eu vou tirar outra agora. E tá tudo meio caótico. Desculpem começar assim. Mas é que eu tô há um bom tempo sem gravar vlog, né? Porque vocês viram, por último, o meu vlog gigantesco, né? De 40 minutos. E eu não sei se teve algum vídeo depois desse vlog, antes desse aqui que eu tô postando agora, né? Que vocês estão vendo. Mas... eu terminei aquele vlogzão de 40 minutos e daí eu fiquei 2 semanas sem gravar nada, assim, porque tava uma correria, eu acabei não gravando nada que eu fiz. Ou quase nada, né? Só alguns momentos dos finais de semana. E então aconteceu muita coisa, né? Por exemplo, uma das coisas que aconteceu, vocês vão lembrar, né, que naquele vlogzão eu tava
meio que focada e escrevendo pra uma coisa, tipo um projeto que eu não queria contar ainda o que que era, né? Até que eu soubesse o resultado. E saiu o resultado. E eu fui selecionada para uma bolsa de iniciação científica, que eu tô muito animada, assim, eu tô muito feliz porque você sabe, né, eu já falei bastante por aqui que eu gosto muito da área de literatura grega e latina, de antiguidade, de história antiga. Tudo que envolve isso são assuntos que me interessam muito, só que até agora na faculdade de História eu não tinha tido nenhum tipo de pesquisa ou projeto voltado para esses assuntos, né? Só quando eram coisas extracurriculares, né? Tipo um grupo de leituras que eu fiz parte, cadeiras que eu peguei como eletivas, que não eram obrigatórias, enfim. Ai, fiquei até sem fôlego, falei muito rápido. Hoje de manhã eu treinei, né? Acordei às 5, treinei, trabalhei o dia inteiro presencial. E agora que eu cheguei em casa, né? Por isso esse monte de coisa. Mas foi hoje que eu recebi a notícia que eu vou, então, fazer essa bolsa, né? Durante um ano. E desenvolver uma pesquisa, que depois eu falo melhor sobre o que que é, mas é da área de literatura antiga, então eu tô muito feliz. E também com um professor que eu admiro muito, então, assim, melhor opção possível pra seguir num projeto agora, sabe? E também porque eu tenho interesse em construir alguma pesquisa legal pro meu TCC do bacharelado. E quem sabe se eu quiser fazer um mestrado em seguida, pode ser uma continuação desse tema, ou pelo menos eu vou ter mais experiência na área, sabe? Então é isso. Eu queria contar essa novidade, então. Talvez tenha outras novidades por vir, mas aí eu vou atualizando, né, ao longo dos vídeos. E eu acho que era isso que eu tinha pra falar agora. Mostrei já as coisas. As minhas leituras, né? Estão meio paradas. Teve aquele vlogzinho que eu até peguei os livros da minha irmã, vlogzão de 40 minutos, na verdade. E eu só li naquele dia. Aquele livro A Paciente Silenciosa, eu só li naquele dia, que foi domingo, eu acho, ou sábado. Foi sábado. E aí, ontem à noite só que eu voltei a ler. E daí eu li Dois Cantos do Purgatório, do Dante. E eu li um capítulozinho, tipo, de dentro do livro 3, eu acho, dos Irmãos Karamazov. Livro 3 é como é, tipo, os capítulos, né? Então, foi um bom tempo sem ler, eu descansei muito esse final de semana. E o próximo final de semana vai ser lotado de coisa, então... Ainda bem que eu e meu namorado, a gente descansou. Ah, e outra coisa maravilhosa que eu queria mostrar, que é muito fofo, é que meu namorado fez agora no mestrado uma disciplina de acádico, e na última aula eles fizeram escrita cuneiforme, né, em argilas. E daí ele escreveu as minhas iniciais aqui. Essa argilinha é muito fofo, eu amei. Aí agora fica aqui nos meus livros, junto com esse Victorian Puzzle que a gente ainda não continuou. Eu não consigo abrir com uma mão só, mas depois eu mostro. É muito bonitinho. Quando a gente terminar de fazer, eu mostro pronto daí. Bom dia, hoje é terça de manhã e eu tive agora a primeira reunião sobre a nova bolsa, né, que eu vou fazer de iniciação científica, e eu quero muito compartilhar todo esse processo, assim, porque eu já tinha tido, né, uma bolsa de iniciação científica quando eu tava na graduação da licenciatura, e era num tema que eu particularmente não gostava muito, tá? Eu tava trabalhando com história oral e nunca foi uma paixão minha, inclusive se eu puder eu não trabalharei novamente com história oral, eu acho bem complicado, assim, bem chatinho. É algo que tu tem que ter muito cuidado, né? Tu tá falando com pessoas, os teus objetos de estudo, na real, são sujeitos, né? Não são objetos, então é uma área muito delicada, tem que ter uma sensibilidade muito grande, tem que ter um cuidado muito grande e respeito, enfim. E claro que eu, né, agi dessa maneira quando eu tava trabalhando nisso, mas não era algo que me encantava, sabe? Não era algo que me movia, mas eu via a importância, né, da área, do que eu tava fazendo ali. Aí o que que eu ia comentar com vocês? Naquela época, eu apresentei, né, nos salões de iniciação científica da URGS, mas foi tudo online porque foi durante a pandemia, né?
e eu tava justamente desenvolvendo um projeto que era da professora, né? Eu só tava como ali bolsista ajudante. Era sobre a pandemia, era sobre a vivência das pessoas na pandemia. Então a gente entrevistou alunos da URGS, fazendo uma história oral, né, da pandemia do coronavírus. Até o meu TCC foi com base nessas entrevistas. Eu peguei entrevistas de mulheres, especificamente de mulheres, e analisei de que maneiras que os marcadores de gênero foram intensificados pela pandemia. Então apareceu muito a questão dos cuidados, que ficaram muito pesados sobre as mulheres, cuidado com os pais, com a família, com os filhos. Eram estudantes da URGS, então além de tudo elas tinham que trabalhar e às vezes conciliar trabalho com estudo, com os cuidados, né, com a família. Enfim, muitas coisas, né? Então, naquela época, era a minha primeira bolsa de iniciação científica, né? Eu nunca havia pesquisado antes. E foi uma baita experiência, eu tive uma orientadora muito boa. E agora que eu tô no bacharelado e tô fazendo esse movimento que eu já falei várias vezes, né? De me aproximar das áreas que eu mais gosto, de trabalhar com temas que me interessam realmente. Eu vou fazer desde o início, assim, vou tentar documentar essa jornada, né? Porque é um ano de bolsa a partir de agora, a gente tá no dia 30 de julho e vai até agosto, se eu não me engano, ou agora vai começar em agosto e vai até julho do ano que vem, algo assim. E o que que eu fiz, né? Hoje, então, às 8 eu tive a primeira reunião com o meu orientador, que é o Léo. E, inclusive, eu já tinha falado dele, né? Inclusive, é o tradutor daquela Ilíada grandona que eu mostrei no vídeo. E dos fragmentos do Anacreonte. E ele também tem livros de poesia que eu adoro, que já mostrei lá pelo Instagram, depois vou mostrar de novo aqui. E aí, eu vou trabalhar com literatura latina e talvez literatura grega. Agora eu vou aprimorar, assim, o projeto. Mas o que eu ia contar é que o que eu fiz agora que começou a bolsa, né? Então a gente teve a primeira reunião, ele me recomendou alguns textos, né? Bibliografia, que geralmente se tu vai começar uma pesquisa, tu vai começar dando uma lida no que já tem escrito sobre isso, né? O que os autores estão dizendo, quais são as opções que eu tenho para tratar sobre os temas. E o que eu ia dar de dica é, sempre faça um relatório. Não precisa ser direitinho no início, não precisa ter formatação, nada. Só escrevam o que vocês estão fazendo, tá? Então hoje eu abri o meu relatório, coloquei a data. Aliás, eu comecei colocando a data de ontem, que foi o dia que eu recebi o e-mail avisando que eu tinha conseguido a vaga. Então, ali tá, data 29/7, recebi e-mail do orientador, nananana. Aí, hoje, dia 30, primeira reunião com o orientador, às 8 horas. Aí eu anotei as coisas que ele deu de dica, o que ele sugeriu que eu lesse primeiro, e eu já anotei algumas coisas que eu quero fazer, tipo o planejamento das leituras. Eu vou seguir a ordem que ele sugeriu ali, e eu quero dar uma pesquisada nas outras coisas que eu vou analisar, depois eu falo melhor sobre. Então eu quero fazer esse planejamento, sabe, desde o início. Mas já tá tudo escrito no meu relatório. Tudo que a gente conversou ali, tudo que eu tive de ideias, eu vou colar ali também a proposta, que foi o que eu escrevi pra entrar na bolsa, assim, foi só uma página, né, mas foi o que eu propus inicialmente, o que eu ainda vou alterar várias vezes, né, provavelmente, mas é uma base, né, um começo, é por onde que eu vou começar. E, e é isso, então eu queria contar que eu comecei esse relatório, agora eu tenho que trabalhar normal, né, durante o dia, tô de home office hoje, claramente, né, estamos de roupão, porque tá muito frio. Eu pintei as unhas dessa cor que no vídeo parece meio laranja, mas eu juro que é um rosinha, tá? É um rosinha, é da Risqué, não tô com ele aqui, mas... Enfim, então é isso. Vamos, então, vou mostrar pra vocês acompanharem, né, esse processo. E eu tô bem animada, assim, porque estudar literatura e ter a possibilidade de fazer isso com um professor que eu acho tão maravilhoso, assim, nas pesquisas dele, no que ele publica, no que ele traduz, é muito legal, né? Enfim, claro que eu fico muito feliz. E aí eu penso em desenvolver, né, essa pesquisa para fazer meu TCC do bacharelado. E se for algo que eu realmente gostar muito, ou, né, for frutífero nessas essas pesquisas, eu quero, quem sabe, fazer um mestrado, né, sobre isso. Gente, deixa eu aproveitar e falar uma coisa, assim, ó. Eu tô trabalhando, né, tô de home office, mas eu tô pensando nas coisas que eu preciso fazer, né. Tem o meu trabalho de História da Arte, que eu tenho que entregar daqui uns 20 dias.
Tem essa bolsa que agora eu entrei, tô começando a pensar, né, a ordem que eu vou fazer as coisas, planejamentos e tal. E hoje, na minha hora de almoço, eu tava estendendo roupa aqui, que a gente botou pra lavar, tem que limpar algumas coisas, enfim, tava arrumando meu quarto também, tava cheio de roupa. E daí, o que eu me lembrei? Primeiro, eu deixo as coisas à mão e à vista, né? Então, por exemplo, eu vou ler aqui trechos das metamorfoses do Ovídio, tanto pro meu trabalho de história da arte, quanto pra minha bolsa, né, enfim, na pesquisa. Então já tá aqui, na vista dos meus olhos, na minha pilha de livros atuais, né, as leituras. A outra coisa que sempre falam, né, como é que eu concilio tantas leituras? Gente, eu vou bem devagarinho, acho que eu já falei isso também. Eu não me coloco pressão se eu tô lendo por prazer, sabe? Os Irmãos Karamazov eu tô amando, e assim, ó, bem devagarinho, tá tudo bem, sabe? Não tem pressa. Claro que eu não quero ficar sem ler tanto tempo a ponto de esquecer, né, da história. E eu não gosto de fazer isso também. Mas, tipo, vocês vão lembrar que no vlog passado eu falei, né, que eu separei aqueles livros da minha irmã que estão ali na minha mesa de cabeceira. E eu nunca mais abri. Nunca mais abri. E eu sei que eu vou voltar pra eles em algum momento, só que agora eu tenho esse trabalho pra fazer. Agora que eu entrei de férias do italiano, mas antes eu tava com essa demanda todo sábado, a manhã inteira, né? Daí o que eu faço, né, pra me organizar na questão de estudos, trabalhos que eu preciso fazer pra faculdade, agora essa pesquisa com a bolsa. Eu peguei esse planner aqui, que é da tag de 2022, que tem as datas assim, e uma coisa que me ajuda muito é fazer as coisas por etapas. Gente, assim, o tempo a gente tem que usar a nosso favor, né? Eu já falei, né? Tô com uma rotina meio corrida, eu tenho pouco tempo livre, né? Tipo, à noite. E quando eu tô fazendo home office, eu tenho aquele tempo que eu consigo acordar cedo, então antes do trabalho começar. Tenho o meu intervalo de almoço, que eu consigo comer em 20 minutos, se eu não tô, né, na função de cozinhar e tal. E daí eu consigo usar o resto do tempo pra estudar, ou pra escrever, ou pra ler. E daí é o seguinte, o que eu faço? Eu pego uma coisa que é muito grande e assustadora, tipo, o trabalho de história da arte, que é algo assustador, eu nunca fiz isso antes, né? Tô falando disso em todos os vídeos aqui. E eu não tenho, tipo assim, uma semana inteira com as tardes livres, as manhãs livres pra ir fazendo. Eu não tenho esse tempo. Eu tenho poucos momentos de noite, eu tô sempre com sono. Passou das 5 da tarde, eu não presto. Eu faço um esforço gigante nos dias que eu tenho aula de noite, porque daí eu venço o meu cansaço ali das 5, 6 da tarde. As minhas aulas começam, né, a aula de francês e a aula de história da arte, que é das 6h30 até as 9h50 da noite. E acho que eu só aguento porque é um tema que eu realmente gosto muito, porque eu sinto muito sono, assim, no geral. Tomo café preto também, antes eu não tomava, agora eu tomo. Sempre que eu tô presencial no escritório eu tomo café. Mas enfim, voltando ali na questão de dividir as coisas pra ter mais momentos, mais dias pra fazer. Se eu deixar para os últimos 2 finais de semana antes da entrega do trabalho, eu vou ter, pensando que geralmente amanhã de sábado eu tenho aula de italiano, eu teria o sábado à tarde, que eu sempre tô com muito sono da semana inteira e de ter a aula a manhã inteira, e o domingo, que é um dia que é muita preguiça. Se eu tô com meu namorado, eu só quero dormir, eu quero ficar deitadinha com ele vendo série, eu não quero, né, produzir, né. Quero sair com as minhas amigas, ver pessoas, esse final de semana eu tenho aniversários, vou ter que descansar, né, enfim. Então, o que eu faço? Eu separo as coisas em tarefas minúsculas, que parecem ridículas, só que se eu não faço elas, eu não consigo seguir adiante, porque antes eu era a pessoa que pensava, não, eu preciso ter algum dia com a manhã inteira livre pra eu conseguir começar algum trabalho. O que eu fiz dessa vez, né? No outro vlog vocês viram, teve um dia, que era o domingo de tarde, que eu botei assim, a minha meta daquela semana era só definir quais eram as 2 imagens que eu ia analisar, porque eu tinha que escolher 2 imagens. E eu não fazia ideia qual tema eu ia escolher. Tá, passou aquela semana, eu consegui, naquela tarde de domingo, escolher as 2 imagens. E fiz a capa do trabalho, foi isso, por aquele dia. Minha próxima etapa eu anotei aqui pra fazer isso hoje, depois do trabalho, que é terça-feira. Fazer a ficha técnica das imagens, porque a gente tem que escrever ali quem é o autor, a data, onde é que tá, enfim, as medidas, tem várias coisas da ficha técnica. Anotei pra ler sobre o mito que eu vou analisar um mito grego, não sei se eu falei. Já falei? Vou falar agora então, se eu ainda não tinha falado, mas o trabalho de história da arte eu vou fazer sobre as representações, né, uma do Renascimento e outra do Barroco,
do mito de Apolo e Daphne, que depois que eu ler aqui eu conto melhor pra vocês, porque vou aproveitar que eu vou ter recém-lido. Então eu anotei pra hoje fazer a ficha técnica das imagens e ler o que tem aqui sobre Apolo e Daphne, que eu já procurei, já marquei, ó. Tá aqui nessa parte. Febo é Apolo, né? Febo mata Piton e vê Daphne. Então é essa parte que eu quero ler hoje. Eu também tenho que fazer o resumo, que eu vou só rascunhar, porque o resumo a gente só tem como fazer depois que o trabalho tá pronto, né? Que tu vai resumir o que tu fez no trabalho. E é um artigo, né? Esse trabalho é um artigo, então tem que ter resumo, tem que ter palavras-chave. Eu tenho que pensar como é que eu vou estruturar o trabalho. E daí eu coloquei aqui nas minhas metas pra hoje de rascunhar. Pensar assim, eu quero primeiro descrever as imagens ou eu quero primeiro apresentar o mito? Eu já coloquei as 2 imagens no início do trabalho, mas eu sei que eu quero começar justificando a minha escolha do mito, né? Por que eu escolhi essas imagens. E também é importante ter autoria, né? Esse trabalho. Então, tu tem que se colocar no texto. Não é um texto que vai ser escrito, segundo tal e tal pessoa, é isso, isso, isso. Não, tu tem que se colocar, tem que colocar a tua análise ali. Isso pra mim é difícil às vezes. Então, né? Bancar, né? A autoria. E aí é isso que eu me propus pra fazer hoje, porque eu sei que eu vou estar cansada, eu sei que eu não vou sair escrevendo o trabalho inteiro. Então, é bem isso. Em vez de pegar um negócio inteiro que é assustador e tu não sabe o que fazer, quebra em partes minúsculas, literalmente só pra tu começar. Porque começar é a parte mais difícil, com certeza. Tipo, dar início ao trabalho. Então, se tu pega e coloca assim a tua meta de hoje pra esse trabalho, que tu tem pouco tempo, tu tem 15 minutos ali, depois do almoço, ou depois do trabalho, ou depois da aula, enfim, ou antes, coloca de meta hoje fazer a capa do trabalho. Só. Porque assim, isso é tempo também, tu vai ter que fazer isso também. Só que quando tu começa, tu faz, tu tem uma orientação do que fazer, pelo menos pra mim, me motiva, né, a ir adiante, porque daí eu já comecei, entendeu? E pra mim o mais difícil é quando eu nem comecei ainda, nem abri ainda o documento, o Word, enfim, onde eu vou trabalhar. Então é isso. E eu fiquei um pouco assim, meu Deus, eu tenho muitas coisas pra ler agora pra essa bolsa, tenho que organizar, quero pensar prazos pra eu terminar as leituras. Só que daí eu pensei, cara, primeiro eu preciso me organizar com esse trabalho porque ele é mais urgente, porque ele termina, né, o prazo dele é daqui a 20 e poucos dias. Então, essa vai ser minha prioridade do momento. Inclusive, tem até uma parte aqui de prioridades. Eu vou ter trabalho de História da Arte, que eu já vou terminar, já vai acabar, né? Daí a bolsa de IC, de Iniciação Científica. E daí também tem um livro que eu quero ler, que é do Vernan, que acho que também pode ser que me ajude nas minhas pesquisas, porque é esse aqui, né, A Morte nos Olhos, a figura do outro na Grécia Antiga. E ele é bem curtinho, né? Com certeza se eu focasse, assim, em 2, 3 noites eu terminava, só que eu tenho essas outras demandas, né? E se eu perco de vista que eu quero fazer isso aqui vai ficando pra frente, eu nunca vou fazer. Então é importante anotar pra eu ter presente, né, essa ideia, esse fato que eu preciso fazer, porque eu amo, né, ler essas coisas, e se eu não me planejar e colocar lá como meta, porque eu quero, como é um livro que eu recebo da Unesp, eu faço os posts, né, tipo as resenhas no Instagram, então tem que colocar como prioridade também, sabe? Então acho que era isso que eu tinha de dicas, acho que eu tinha pensado em mais uma coisa, mas agora me fugiu. Mas façam isso. Eu tô pensando numa analogia horrível, porque assim, eu sou vegetariana, né? Mas a analogia tem a ver com salame, que meus pais sempre falam isso, que assim, se tu imaginar comer um salame inteiro em uma sentada, tu não consegue, porque é impossível, é nojento. Mas se tu pensar em comer 2 fatias por dia, bem fininhas, todo mundo consegue botar no sanduíche e comer. Eu sou vegetariana, tá? Ignorem que essa é a analogia, mas vocês entenderam. Que comer 2 pedacinhos pequenos por dia é muito mais palatável do que tu comer o negócio inteiro de uma vez só, que é quase impossível. Então é assim que eu tô pensando sobre as minhas atividades de leitura ou de escrita ou de produção, porque eu tenho noção que eu fico cansada e que eu não tenho como produzir horrores, assim. Tipo, eu não consigo virar a noite produzindo um trabalho. Não consigo. Já fiz isso uma vez? Fiz. Não foi legal, não gostei. Não recomendo. Mas sei que às vezes é necessário. Então eu evito, eu tento ficar o quanto antes possível começar, nem que seja passinhos de formiga, pra continuar. Enfim, então era isso que eu ia dizer. Lembrei a outra parte, que também é uma dica bem importante pra tudo. Pra trabalho,
tipo, pra tu arranjar, né, possibilidades profissionais pra tu se dar bem nos trabalhos acadêmicos que tu for fazer, na escola, enfim, seja onde for. Conexões com as pessoas, tá? Isso é óbvio, networking, todo mundo fala disso, mas assim, eu digo até em relação a quem é o monitor da disciplina, por exemplo, que eu ia dar de exemplo nesse caso. É que hoje, além de eu querer fazer essas coisas básicas do trabalho pra, né, começar a escrita de fato, eu vou mandar um e-mail pra monitora da disciplina, porque eu quero perguntar pra ela como é que faz algumas coisas que eu não sei, e aí tu tem que admitir que às vezes tu não sabe, às vezes tu não conhece, e ficar de boa com isso e saber que tu tem a quem perguntar. Tu pode perguntar pro professor, pra professora, e esse é um medo que a gente geralmente tem, e foi uma coisa que me atrapalhou muito no TCC, e quando eu conversei com a professora e eu vi que por que que eu demorei tanto pra falar com ela, porque óbvio que ela foi uma querida, me orientou, minha orientadora do TCC lá da licenciatura, né? Eu tinha ficado enrolando e aí eu tava meio perdida, eu tava com vergonha de falar pra ela que eu tava sem saber o que fazer. Quando a gente fez uma reunião, eu falei com ela, tudo se esclareceu muito mais rápido, porque ela me deu caminhos que eu nunca tinha pensado, sabe? E me tranquilizou e falou que era normal e que na verdade eu tava super bem mesmo. Eu achei que eu tava muito mal no, tipo, nos prazos, e ela, não, mas tu tá super adiantada, tá indo super bem e tal. Então, assim, ó, peçam ajuda pras pessoas. Peça ajuda pra amigos que já fizeram a disciplina, ou, enfim, se tu tiver contato com algum veterano, pergunta, fala com o professor. Se a disciplina tiver um monitor, tu não precisa ter vergonha, o monitor tá lá pra isso, sabe? Eu já fui monitora de duas disciplinas? É, duas. De metodologias da pesquisa histórica e da disciplina de história antiga. Agora, no semestre passado da URGS. E o outro tinha sido no semestre retrasado. E digo pra vocês, assim, eu nunca me incomodei, ainda mais que eu era monitora, eu tava recebendo pra isso, né, pra ajudar as pessoas. Claro, teve uma pessoa que foi muito sem noção, e era sem noção com todo mundo, eu não vou entrar nesse quesito. Então, sim, eu me incomodei com aquele caso, mas não me incomodei tanto porque eu fiquei de boa, sabe? Eu respondia e levava pro professor as questões que a pessoa me pedia pra levar. E era isso. Era o trabalho como monitora e faz parte. Então, não tenho medo de chamar os monitores, de pedir ajuda, de pedir ideias. Às vezes, se tu puder pedir, quando tu fez essa disciplina, o que que tu fez pra tal trabalho, sabe? Que ordem que tu seguiu aqui? Eu queria algumas dicas ou alguns autores que eu possa ler pra, enfim, ter bases pro meu trabalho. Então é isso. Ir aos poucos, falar com quem tu puder falar pra pedir ajuda, porque não tem problema nenhum pedir ajuda, a gente cresce ajudando os outros e pedindo ajuda também. E se tu quiser subir, fazer uma carreira acadêmica totalmente sozinho, boa sorte, porque eu acho que isso não funciona, eu acho que não tem como. E tu cresce muito mais puxando os outros junto contigo pra cima e pedindo ajuda pra subir, entendeu? Então, essas são as dicas que eu queria dar. E acho que eu vou fazer um lanchinho agora, depois continuar as coisas que eu preciso fazer. Mas queria, então, deixar isso dito aqui como dicas. Gente, tô com muito sono. Agora é quarta, acabou meu expediente. Nesse momento, acabei de fechar o computador e abrir o meu pessoal, porque, né, eu uso o computador do trabalho pra trabalhar, daí eu fecho ele quando acaba o expediente e abro o meu computador pra fazer as minhas coisas, né? E tava vendo se tava com um pôr do sol bonito, mas não está. Hoje é quarta, né? Então eu treinei de manhã. Acordei às 5, treinei às 6, voltei às 7, tomei banho, trabalhei, estendi roupa, guardei coisa, lavei, botei mais roupa pra lavar. Sempre tem as coisas, né, rolando. E tá, daí trabalhei na hora do almoço que estendi roupa. E tô tentando contar pra vocês o que eu fiz hoje. E agora à noite eu teria francês, mas a professora tá meio mal, daí a gente vai recuperar na semana que vem essa aula. E o que eu vou fazer, né? Ontem, de noite, eu acabei indo ver minha amiga que apresentou o TCC, a Aninha. Aí a gente fez um lanchinho, ficou conversando, e eu acabei não fazendo as coisas
que eu queria ter feito ontem do trabalho de História da Arte, né? Então agora eu vou ver se eu faço aquele papo que eu falei sobre pelo menos começar, né? Eu já tenho a capa, eu já tenho as imagens. Agora eu vou fazer as fichas técnicas, fazer aquelas coisas que eu tinha comentado mais cedo. É bem louco, eu troco de computador, eu esqueço que eu tenho que trocar o mouse. Então, peguei de volta agora o meu mouse. Separar algumas coisas assim, tipo, a minha cabeça tá a mil hoje, eu tô pensando muita coisa que eu quero fazer, ou que eu tenho que fazer. Tem coisas que eu quero organizar, de leituras pra bolsa também, que eu já comecei a pensar, mas eu quero... Tipo assim, eu sempre penso me organizando com base no o que são os prazos que tem antes, né? Então, se eu tenho um trabalho pra daqui a 20 dias, o foco é o trabalho por enquanto. E aí, eu tento encaixar, né, nos outros momentos, tentar fazer pelo menos um pouquinho pras outras coisas por dia, entenderam? Não sei se deu pra entender. A minha cabeça tá assim hoje. Mas é isso, eu vou tentar então, vou tentar não, eu vou conseguir fazer essa parte inicial do trabalho de História da Arte aqui, de fazer as fichas e tudo mais. E aí depois eu vou... não me lembro o que eu ia dizer. Ah, é, eu acho que eu vou pegar um papel e vou tentar escrever, assim, tudo que tá na minha cabeça pra ver se alivia um pouco. Talvez eu precise tirar uma soneca também, às vezes é isso. Eu tô muito cansada. Mas tudo bem. Eu vou aproveitar então que eu tive esse dia mais livre de noite pra dar uma trabalhada, ou escrever, enfim, botar as coisas pra fora, tentar organizar minha cabeça e dar andamento ao trabalho, né? Porque, na real, eu não sei se eu cheguei a mostrar, eu acho que eu já mostrei, tá? Minha memória é muito de curto prazo. Mas aqui, ó, quero ler a parte pro trabalho de História da Arte aqui do Ovídio, que é o mito de Apolo e Daphne, que eu vou ler aqui, que eu acho que eu já mostrei, né, enfim. Então é isso, pra não ficar me repetindo aqui as coisas que eu já falei, vou encerrar essa parte aqui.